Olá, tudo bem? O nosso tema de agora é a nossa força vem do Senhor. Apocalipse 3:8b diz que o Senhor diz: eu sei que tem poucas forças. Isso significa que não depende somente de nós, de nossa sabedoria, de nossa capacidade, de nossa habilidade. Depende da força do Eterno em nossa debilidade para nos fortalecer. Diga ao fraco: eu sou forte, porque tudo que temos e tudo que podemos é Ele que nos fortalece. Então, obedecer o que Deus nos diz. Lá em Apocalipse 3, 9 e 10 diz: eis o que farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, entrar pela porta que o Eterno abre, nos abre, cumprindo uma oportunidade que Ele está nos dando para que se estabeleça o seu reino aqui na terra. Em Filadélfia havia uma sinagoga do diabo, um trono para Satanás, um culto errado. Mas chega uma igreja que tem a verdade de Cristo e pratica essa verdade, pratica a santidade de Cristo, que libera a autoridade de Cristo através do poder da sua palavra. Assim a Escritura nos diz que muitos deles se prostrarão e reconhecerão que Deus ama o seu povo. Então, uma porta aberta é a grande oportunidade que o Eterno nos dá para que possamos ir a lugares, em regiões e cidades, nações onde o diabo possui territórios próprios. Chegarmos lá com a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas onde chega a igreja de Cristo, o invasor tem que fugir, porque não é senhor de nada, ele não tem nada, ele não é dono de nada, tudo é do nosso rei. A Bíblia nos diz que a terra e toda a sua santidade pertencem ao Senhor, a quem servimos, e Ele nos deu tudo por herança. Então, tudo que tem na terra é nosso por herança, e nós temos o direito de desfrutar de tudo dessa terra. Mas para conseguir tal façanha, temos que obedecer o que Ele nos disse. Observe o que diz o Senhor: como guardaste a minha palavra, Apocalipse 3:10. Como obedeceste. Obedecer a palavra é a chave para a bênção. Deus nos abre porta e nos amplia o panorama na medida em que caminhamos em obediência ao que Ele nos diz. Então, caminhos desconhecidos, mas sempre seguros. Hebreus 11:8 nos diz que Abraão saiu para obedecer ao Deus que lhe havia dito. O texto diz que ele saiu sem saber. Isso significa que para obedecer não necessitamos saber, necessitamos obedecer. Necessitamos somente caminhar da vontade para caminhar naquilo que o Eterno nos mostra. Na medida em que caminhamos, a porta se amplia, a perspectiva se aclara e podemos visualizar, mas na medida em que avançamos. Muitos de nós não vamos além porque não queremos sair da zona de conforto. E não sair quando Deus diz é tão perigoso quanto sair quando ele não diz. Então, entendeu que você tem que estar com ouvidos atentos para obedecer a voz do Senhor. Então, quando você não sai, é tão perigoso quando Ele diz para você não ir. Então, se Ele está mandando você ir, você vai porque Ele tem um propósito para revelar na minha vida e na tua. É o ID do Senhor. Na verdade, muitas coisas não sabemos, mas Ele disse que devemos crer. A Escritura diz que Abraão veio a conseguir mesmo sem saber para onde ia. Ele creu, ele obedeceu. Muitas vezes teremos que enfrentar assuntos desconhecidos. Os caminhos de Deus são às vezes desconhecidos, mas nunca inseguros. Se Deus te mandar, você pode ir, que Ele vai estar seguro, Ele vai estar guardando, te guiando, te protegendo, porque você está obedecendo. Então, onde você for, Ele está contigo. Desconhecido em Deus, mas não é inseguro. Os caminhos de Deus são muitas vezes misteriosos, obscuros na forma de você não saber para onde ir, entendeu? Mas sempre são confiáveis. Os caminhos de Deus são muitas vezes misteriosos, mas sempre confiáveis. Porque quando Ele nos chama para avançar, nunca nos convida a dar um passo em falso. Porque Ele já passou por ali. Então, onde Ele mandar tu ir, Ele já esteve lá, Ele já preparou o caminho, Ele já te abençoou, Ele já liberou a bênção sobre a tua vida. Ele é o precursor da fé. Precursor quer dizer prodomos, e prodomos quer dizer pioneiro, o que abre o caminho, o que traça a senda, o que nos mostra a rota. Se Deus nos convida a caminhar, é porque Ele já passou por lá e nós aprenderemos com Ele o acesso, o caminho seguro. Então, Abraão conseguiu, porque creu
E crer é obedecer o que Deus diz. A mesma sorte não teve Esaú, por não acreditar no eterno que lhe disse seu destino foi mudado. Não porque Deus arbitrariamente o quis, mas porque ele não caminhou em seu destino profético. A Bíblia poderia dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Esaú. Mas Deus assim o tinha, mas ele não aceitou. A primogenitura era dele, mas ele vendeu a primogenitura. Ele perdeu a bênção. A tragédia de Esaú nos serve de solene advertência. Todo aquele que desobedece o que o Eterno diz pode estar abortando o seu destino profético. Então, entenda, meu irmão, se você desobedecer a voz do Eterno, aquilo que ele te manda, você pode estar acabando com a sua vida espiritual, acabando com os seus caminhos e trilhando um caminho seguro, um caminho triste, um caminho que pode te levar à morte. Então, vamos lá, acreditar no que Deus diz. Deus nos assinalou em uma grande porta, mas necessitamos acreditar naquilo que Ele diz e obedecer o que Ele nos manda. Romanos 4,18 nos diz que Abraão creu em esperança contra a esperança. Acreditar é enfrentar coisas contrárias, mas devemos ter a certeza que o Eterno nos demanda esperança. Esperança não é ilusão, mas uma convicção de que o Eterno disse, Ele o faz. A Bíblia é clara. Abraão acreditou para que pudesse chegar a ser o que se havia lhe dito, o que ele seria, né? Todos nós chegaremos a ser o que Deus disse, se acreditarmos, obedecermos e fizermos o que Ele manda. Conseguiremos à medida que obedecermos. Não importa o que exista ao contrário. Deus determinou o nosso destino profético. Ele marcou o lugar e o tempo, determinou o propósito e a oportunidade. Se Ele diz pare, paramos onde Ele diz. Então, no dia que a noite chegou, em Marcos 4,35, e naquele dia, quando chegou a tarde ou a noite, por que será que o evangelista Marcos registra naquele dia? Na verdade, ele não estava descrevendo uma recordação cronológica de Jesus, mas desejava destacar a importância da mensagem daquele dia. Quando observamos todo o capítulo 4 de Marcos, vemos que esse foi um dia de lições, de fé e de obediência. Jesus inspirou nesse dia a disciplina da fé e da obediência em seus discípulos. Ensinou os mistérios da fé, o poder da palavra e o poder da obediência. Nesse dia, quando ensinou a teoria, lhes convidou à prática. Naquele dia, quando chegou a noite, ele disse, passemos para o outro lado. O Senhor estava vendo um propósito, porque do outro lado havia um grande desafio no reino. Havia uma potestade territorial, o endemoniado gadareno iria se converter em um instrumento difusor do Evangelho. O Senhor estava vendo uma grande oportunidade, mas os discípulos uma grande adversidade. A Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade, que os discípulos ficaram assustados. Entenda, o Senhor disse, passemos ao outro lado, a ordem já havia sido dada. Você mesmo com as adversidades, com as tribulações, você vai chegar do outro lado. Sempre que Deus nos dá uma palavra profética que vai direcionar nossas vidas, que nos levará a descobrir um propósito e nos conduzir a uma experiência de fé, haverá um porquê circunstancial, porque se levantou uma grande tempestade. Ele diz que eles viram, sentiram seus pés molhados e ouviram tormenta, ficaram com medo. O mundo sensorial se abre e a palavra de fé é bloqueada. É muito perigoso quando estamos diante de uma direção profética e nossos sentidos começam a governar. O que vemos, o que ouvimos e o que sentimos pode alterar o que Deus disse a seu respeito e permitir que governe a sua alma e não o nosso espírito. A mensagem profética sai do espírito. Devemos acreditar que não importa o que se levante, o Eterno irá cumprir. O Senhor disse assim, ainda não tendes fé. Vocês creem mais nas circunstâncias do que na minha palavra. Para demonstrar que a minha palavra é maior que a circunstância, aquilo que causa pânico e temor, ao que incita a incredulidade, eu direi, cala-te, o Senhor manda marcar lá e o vento obedece. Então, o Senhor está falando porque, mesmo que você tenha pouca fé, Ele está contigo, Ele está te guardando, está te protegendo, e se você crer na palavra dEle, obedecer e cumprir a palavra dEle, você vai ser próspero em todas as áreas da tua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.